Hoje é 5 de novembro de 2019, são 9 horas e 2 minutos. Há dois jornais aqui, o Estadão e a Folha. Como sempre, a comunicação precisa ser rápida, porque o povo se cansa fácil. E a penetração do ideário no cérebro precisa ser direta e não obrigar o ouvidor a pensar demais, porque há muitas e muitas influências externas a serem degustadas pelas sinapses. Na Folha, a Lava Jato omitiu dados ao pedir apoio de Rosa Weber em investigação sobre Lula. Em síntese, os procuradores omitiram de Rosa Weber notícias ou ideários importantíssimos, levando a consequências dramáticas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Isso acontece à medida em que as coisas vão sucedendo, se começa a ver por que elas aconteceram. Vale a pena examinar essa notícia que está folhas A4 da Folha. Lava Jato omitiu dados ao pedir apoio de Rosa Weber em investigação sobre Lula. Os procuradores e o Supremo Tribunal Federal vão de se entender, ou não se entenderão, porque é preciso que o Ministério Público tenha suprema lealdade com o Supremo Tribunal Federal. O que a Folha indica é que faltou alguma dose de verticularização nessas conversas entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Com o furto, a subtração de notícias, as consequências foram outras. Mas isto é coisa a se ver mais tarde. O Estadão traz a Folhas A4, governo abandona a ideia de Lava Jato da educação. Logo agora que este cronista esperava que a multiplicação de faculdades de direito no país finalmente fosse captada numa investigação muito séria, muito profunda, sobre o que aconteceu no MEC durante esses tempos que passaram e que trouxeram essa pletora de advogados, 800 mil advogados no país. Isso tudo por culpa da Lava Jato, por culpa da não Lava Jato, diga-se melhor, e também com uma sorte qualquer de corresponsabilidade da OAB. A grande mãe, que é frequentada por este escriba há mais de 50 anos, quiçá 55 anos talvez, a grande mãe não foi muito severa durante esse período todo. Deveria ter insistido com o ferro em brasa para conseguir estancar a corrupção que vem de muitos e muitos anos atrás. É saber como aconteceu, por que aconteceu, quem concorreu, quem fez o que fez, quem continua tentando fazer as coisas lá dentro do MEC, porque o ministro da Educação não mete a colher nisso aí. A ordem tem feito isto, a ordem despertou, a ordem está mais atenta ao que vem acontecendo, ou a ordem dos advogados se conformou finalmente com o que vem sucedendo lá. É preciso que se saiba, governo abandona a ideia de Lava Jato na educação. Não é preciso que haja uma Lava Jato na educação, o presidente da República ou ministro da Educação. É preciso apenas que se saiba o que há naquelas gavetas nesses anos todos, porque nós temos sido tão malemolentes
na Ordem dos Advogados, por que nós não metemos as nossas mãos limpas lá dentro a ver o que houve durante esses muitos ministros da educação que passaram por lá? O que tem feito o nosso ministro da Educação para estancar ao menos isso aí? Se bem que nós estejamos agora com uma multidão de zumbis famélicos. Há um dispositivo no Estatuto da Ordem considerando falta disciplinar o não pagamento das anuidades. O advogado que não efetua o pagamento da anuidade e que se torna devedor é posto pela Ordem dos Advogados no cartório de protestos, quando se sabe que há, sim, uma pletora de profissionais que sequer têm condição de começar a advogar, sequer têm condição de pagar as anuidades. E nós estamos a processá-los. Nós estamos a processá-los disciplinarmente. Há uma comissão na Ordem encarregada de instaurar processos disciplinares contra advogado que não paga. Ele não paga porque não tem como pagar. Não paga porque não ganha o suficiente para solver as anuidades. E nós estamos a pinçá-lo, sim. Nós estamos a escarafunchar os bolsos dessa gente toda, a ver como é que os advogados conseguem pagar se não tem como sequer trabalhar. É culpa nossa, sim. É responsabilidade nossa que não agimos como era preciso agir nesse período todo que vem por aí. Não se diga que este velho criminalista tem ficado quieto, não. Há anos e anos, desde Jarbas Passarinho, já é morto. Não se fala mal de morto, mas desde Jarbas Passarinho houve essa política de abastardamento da relação entre a Ordem dos Advogados e o Ministério da Educação. Quem for lá e abrir aquelas gavetas há de encontrar muita sujeira. E agora o governo abandona a ideia de lava-jato na educação. Não é preciso lava-jato na educação, não. É preciso que o Conselho Federal da Ordem ponha mãos à obra. Se bem que agora, com 800 mil advogados no país e com outro tanto que não consegue sequer passar no exame de ordem, se bem que agora nós já estejamos com as nossas comportas apodrecidas, não se sabe o que vai acontecer mais tarde, quiçá com o tempo nós acabemos por montar uma super categoria de advogados, como há em alguns países, catalogados esses advogados, ou catalogada essa categoria como possivelmente legitimada a atuar perante o segundo grau ou a Suprema Corte, e o resto fica por aí pululando. Um material que tem a sua nobreza prejudicada por omissão. E nós nos omitimos, sim. Este criminalista pode dizer isto porque, se não tem outra possibilidade dogmática de o fazer, tem a idade. E na advocacia, como em qualquer outra profissão do mundo, entre os padres, entre os sacerdotes, entre as mães e os pais de santo, entre os médicos, entre os escribas, entre os varredores de rua, entre qualquer capacitação de exercício de ministérios, antiguidade é posto, sobrevivência é categoria, é pós-graduação. E este criminalista tem, sim,
uma pós-graduação no exercício da advocacia, principalmente na advocacia criminal, porque tem 60 anos de lidadura nessa atividade de combate, sempre tentando fazer o melhor possível nessa sujeira toda que há por aí. Então, o governo abandona a ideia de lava-jato da educação. É preciso meter a mão lá dentro, sim, presidente. Jovem presidente do Conselho Federal da Ordem, que este advogado não conhece bem. Este Paulo Sérgio acaba de receber um convite pela posse de Técio Lins e Silva, um procurador-geral da Ordem, um amigo antigo, sobrevivente também, que está lá brigando, lutando, mais moço do que este, advogado, sim, combativo e muito. Se e quando este criminalista conseguir movimentar esta velha ossatura, vai lá dar um abraço nele e conhecer o novo presidente do Conselho Federal da Ordem, jovem, sim, mas que deve estar com as narinas fechadas para não sentir o odor ruim que vem do Ministério da Educação correspondentemente a isso que acontece conosco. Quem sabe? É tempo de se fazer alguma coisa válida. Quem sabe é tempo de ver o que já houve lá. Uma lava-jato? Não, lava-jato. Não. Uma verificação séria, honesta, contínua e constante no Conselho Nacional de Educação, no MEC, nos vários departamentos, a ver o que aconteceu e a verificar se por acaso não há curso de direito online trafegando por aí, lá em Brasília, quando as coisas começam a surgir nos limites da publicidade, quando elas começam a acontecer aí fora, já há sujeira por aí, ministro da Educação. É bom que nós nos preocupemos com isto. Quanto ao mais, para não se ir longe demais também, porque o povo se cansa até dessa reverberação deste velho caudilho da advocacia criminal, Sônia Rassi publica uma bela foto do ministro Alexandre de Moraes com esposa, uma fotografia bem posta, um modelito moderno, como só ia acontecer hoje, na Belle Époque das mudanças que há no comportamento das nossas mulheres que mandam em nós esses tempos que vêm por aí. Está em Sônia Rassi. De vez em quando Sônia Rassi comete uma impropriedade qualquer, porque ela tem informantes sérios ou informantes sérias que sabem das coisas. Ver se há. Este escriba não trafega pelas crônicas sociais e não sabe como essas coisas acontecem. Aqui no caderno 2 de O Estado de São Paulo, uma foto dessa senhora, 3 anos mais moça que este escriba, Jane Fonda. Que mulher maravilhosa é Jane Fonda, com olhos azuis como o pai. O pai de Jane Fonda tinha olhos azuis também. Jane Fonda, aos 81 anos, sendo presa porque se transformou em um símbolo de protestos em favor
da causa ambiental. Jane Fonda fez Barbarella, quem sabe? Há anos e anos e anos atrás era um símbolo sexual. Esta senhora, muito jovem ainda, aos 81 anos, presa, algemada, esse escriba vai pedir licença para recortar da foto maior esse pedaço de Jane Fonda, com esses olhos maravilhosos, como os olhos azuis que se veem por aí às vezes no rosto das nossas companheiras. Aos 81 anos e após ser presa 4 vezes, a atriz Jane Fonda se torna símbolo de protestos em favor da causa ambiental. Vai a foto de Jane Fonda em homenagem às nossas companheiras que nos sustentam, que nos equilibram, que impedem que façamos um monte de bobagens e que seguram nossas mãos. Todos nós, inclusive as mãos dos nossos ministros, a auxiliá-los, mesmo no Supremo Tribunal Federal, quando eles precisam manter a equalização de suas manifestações e manter a coragem suficiente a pôr esse Brasil em ordem ou auxiliar o povo a recolocar o Brasil num pouco mais de ordenamento para enfrentamento do futuro que vem por aí. Dito isto, vamos trabalhar, são 9 horas e 20 minutos, la nave va.